Olá, pessoal querido, tudo bem com vocês? Mais uma semana de julho que se foi e vamos continuar. No mês de julho, vamos continuar assim como viemos até aqui. Nada de desânimo, vamos para frente. Estou criando e inventando serviços para vocês. Então fiquem firmes, vamos continuar trabalhando. Parar nós não vamos não. Um dia tudo isso vai regularizar. Que jeito, como eu não sei, mas eu tenho certeza que vai regularizar. Enquanto não regulariza, vida que segue. Não podemos baixar a guarda, tá? Vamos caminhar. Diga para o povo que marche. E eu estou dizendo para vocês, vamos marchar, nada de baixar a cabeça. Levanta, toma o seu banho, toma o seu café, passa o seu perfume, fica bonito, bonita, cheiroso ou cheirosa e vamos trabalhar e vamos nos alegrar, vamos encarar a vida com serenidade porque o Senhor peleja por nós, tá bom? Vamos para frente. Hoje nós não temos nenhum aniversariante. Eu quero também dizer aos meus queridos irmãos, os da terceira idade, do grupo Frutificando, amanhã, às 9 horas da manhã, nós temos um encontro, uma live, um momento no computador ou no seu celular, às 9 horas. Eu vou esperar o atraso até 9h10, 9h15 por aí, mas não dá, tá? Como é o primeiro encontro, nós vamos fazer isso. Até não, mas se você puder entrar ali 5 para as 9, por aí, vai ser melhor. Para a gente botar para frente, a gente ir treinando e aprendendo como é que funciona. Use o seu celular. Não é difícil não, é fácil. Nós já tivemos na quarta-feira um encontro de oração e alguns irmãos tiveram dificuldade, nós ensinamos ali mesmo e já resolveu a parada. E eu gostaria muito que todos os membros do grupo Frutificando estivessem presentes. Pensa assim, nós estamos fazendo de tudo para atender bem a igreja. Então, por favor, dê o retorno, né? Dê o retorno. Nós tivemos apenas, pelo menos que eu vi, 10 participantes, 10 aparelhos participando no culto de oração. E eu, sinceramente, pensava que teria mais gente, mas não sei porquê. Mas é assim mesmo. Mas vamos para frente. Então, amanhã, grupo Frutificando. E vocês que faziam parte da EBD, se preparem, porque no domingo, pela manhã, vai estar lecionando o irmão Tiago Cruz, provavelmente no formato antigo. Ele vai lecionar de lá da igreja, eu vou pregar e ele vai trazer o estudo na EBD. Porém, nós já temos professores, o irmão Diego e sua equipe, Felipe e sua equipe, Josué Cardoso e sua equipe, Regiane com os adolescentes, Diego com os juniores. Vocês ficam de olho, porque a qualquer hora eles vão comunicar a vocês, se já não comunicaram, que a gente vai começar a nossa EBD à distância, Escola Bíblica Dominical, Escola Bíblica à distância, então fica de olho. Hoje eu quero começar um estudo de 3 em Atos capítulo 5. Por que de 3? Porque eu vi em Atos 5 três frentes, 3 lições diferentes que eu quero abordar. A primeira delas é o casal que mentiu contra o Espírito Santo, versos de 1 a 11. A segunda lição, que deverá ser amanhã, eu acredito, a ocorrência de muitos sinais e milagres que arrebatavam muita gente para a fé cristã. E a terceira lição que eu vejo em Atos 5 é a segunda perseguição aos apóstolos por falarem no nome de Jesus. E outra coisa, aproveitando a deixa, os estudos da EBD deverão ser mais ou menos desse jeito assim, um pouquinho mais alongado, com participação, porque vai ser em sala, embora seja virtual, mas vai ser
com a presença e com a possibilidade dos alunos também falarem. Isso que eu estou fazendo com você, só eu falo para você. Não tem uma interação. Mas nas classes, a gente chama as salas virtuais, a gente vai ter possibilidade de conversar um com o outro e de bater papo. Mas vai ser mais ou menos assim. Então, 3 lições. Primeiro, o casal que mentiu. Segunda, sinais e milagres que fazia com que muita gente viesse para Jesus. E o terceiro, perseguição aos apóstolos por falarem no nome de Jesus. Aliás, como nós estamos estudando o livro de Atos, é interessante a gente observar uma coisa. Preste atenção. O livro de Atos, o jeito de Lucas escrever é sempre assim. Ele escreve uma coisa boa e logo em seguida ele coloca uma coisa ruim. Ele torna a escrever um artigo bom e escreve uma notícia ruim. Uma notícia boa ou uma notícia ruim. Esse é o jeitão de Lucas ir escrevendo o livro de Atos. E hoje eu quero então tratar do casal que mentiu contra o Espírito Santo. Isso está lá em Atos capítulo 5, verso de 1 a 11. Então eu quero que depois você leia. Isso é cultura bíblica, meus irmãos. Aproveita essa oportunidade. Então sente e leia Atos. Hoje, capítulo 5, versos de 1 a 11. Não perca essa oportunidade. Tá? Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, você pode abrir e leia Atos, capítulo 5, versos de 1 a 11. Eu acho que vou ler com vocês aqui. Atos 5, de 1 a 11. Diz assim, olha, na tradução que eu tenho. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, Safira, a mulher de Ananias, e levou o restante e depositou aos pés dos apóstolos, ou seja, ele segurou uma parte e levou a outra. Então Pedro disse, Ananias, por que você mentiu? Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas mentiu para Deus. E ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. Veja bem que não foi Pedro que matou Ananias. Pedro falou e ele caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. E levantando-se os moços, cobriram, deviam ser levitas que estavam lá a serviço do templo, porque isso era no templo, cobriram Ananias, o corpo de Ananias, e levando-o para fora o sepultaram, porque não podia permanecer morto, e ainda mais numa situação dessa dentro do templo. Causava impureza, então tinha que purificar o templo o mais rápido possível. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, isto é, Safira, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, diga-me, dona Safira, por minha conta, por este valor tal é que vocês venderam aquela terra? E ela respondeu, sim, foi por este valor. Então Pedro disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés daqueles que sepultaram os coveiros do seu marido, e eles levarão você também. E no mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. E entrando os moços, viram que ela estava morta e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Este é o texto, meus irmãos. Trata-se de Ananias e Safira, que venderam uma propriedade e quiseram imitar a bondade demonstrada por Barnabé. O que Barnabé fez? E está lá em Atos capítulo 4, versos 36 e 37. Era a onda do momento, era a unidade, era a comunhão, estar bem. E tinha aquelas pessoas que tinham o coração aberto. Esse Barnabé era não é? Homem de Deus, né? Era o seu nome, Barnabé. Lembra do cântico natural de Chipre, também chamado de José das Consolações? Então, o texto diz, então José, a quem os apóstolos chamaram de Barnabé,
que quer dizer filho da consolação, era um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Esse Barnabé era rico, e ele era rico, tinha muitas propriedades, e ele vendeu uma sua propriedade e falou assim: eu vou dar de presente para a igreja. Tem tanta gente que faz isso, não precisa todo mundo fazer, mas ele sentiu no coração e ele fez. E o outro, movido de inveja, tentou fazer igual o Barnabé, né? Pegar fama, pegar nome, é essa a história, fazer fama. E aí ele falou: só que eu não vou dar tudo, eu vou dar só uma parte. Se ele pelo menos tivesse dito: eu estou dando só uma parte, mas ele disse que era tudo. Esse é o Ananias, com sua esposa Safira, que venderam uma propriedade, quiseram imitar a bondade desse Barnabé, que vendeu o imóvel e de bom grado trouxe todo o valor como uma oferta para a igreja. O mal do casal foi mentir, dizendo que o valor entregue era o valor total do imóvel. Marido e mulher combinaram mentir igual. Que lição nos fica? Se dizemos que somos dizimistas, por que não sermos de verdade? Por que reter parte da totalidade do dízimo devido? Por que prometer oferta e não entregar? Lembra? A Bíblia diz: melhor é não prometer do que prometer e não cumprir. Agora, uma pergunta intrigante que fica no ar é a seguinte: por que é que Pedro não concedeu a Ananias a oportunidade de se arrepender, como ele fez a Simão, o mágico, a quem Pedro disse: arrependa-se? Isso está lá em Atos capítulo 8, verso 22. Eu chego a algumas conclusões. Primeira, Ananias era um judeu que conhecia as Escrituras e mais tarde chegou ao conhecimento da verdade, do Evangelho, e foi batizado em nome de Jesus. Esse era Ananias. Agora, Simão, ele vivia em escuridão espiritual, ele praticava feitiçaria, ele era um incrédulo, e ele ouviu o Evangelho e se converteu, ele teve tempo de se arrepender, teve oportunidade de se arrepender, e foi batizado porque creu. Isso está lá em Atos capítulo 8, verso 3. Atos 8, 3. Eu quero ler para você, que diz assim: 8, 3. Saulo, 8:13, eu quero dizer. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Segunda conclusão que eu chego é que tanto Ananias quanto Safira mentiram ao Espírito Santo. Olha o texto que nós lemos lá de Atos 5, versos 3 e 4, diz: olha, vocês não mentiram a homens, vocês mentiram para o Espírito Santo. E vocês concordaram em testar o Espírito de Deus. Verso 9 vai dizer isso. E apesar de não terem blasfemado contra o Espírito, deliberadamente colocaram o Espírito à prova, da mesma forma, do mesmo jeito que os israelitas puseram Deus à prova e morreram no deserto. Nós já estudamos isso há algum tempo atrás, aí no mês de março, abril, alguma coisa assim. E a terceira conclusão que eu tiro é que o escritor da carta aos Hebreus, comentando acerca da morte de um blasfemo é aquele que fala contra Jesus, contra Deus, contra o Espírito Santo. O autor da carta aos Hebreus pergunta assim: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Isso está lá em Hebreus 10, 29. E conclui dizendo: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 31 é que vai dizer isso.
Meus queridos, Ananias e Safira insultaram o Espírito Santo, mentiram-lhe e puseram-no à prova. Agora, se Deus não poupou a este povo que lhe pusera à prova, por que nos pouparia também de sérias consequências ou de tantos sofrimentos por não o honrarmos e lhe sermos fiéis? Temos sido fiéis a Deus? E pela graça de Deus ainda estamos vivos. E com tempo de nos emendarmos diante de Deus, é a lição que nos fica de Ananias e Safira. Deus te abençoe e te faça tornar-se fiel o quanto antes possível. Vamos orar? Pai Santo, obrigado por tua palavra. Obrigado pela tua fidelidade para conosco. Senhor, permita que nós busquemos ser fiéis ao Senhor, semelhantes ao Senhor, porque o Senhor é fiel a nós. E não nos permita ser infiéis ao Senhor, infiel a Jesus Cristo, infiel ao Espírito Santo. Que esta noite seja uma noite de descanso para os meus queridos ouvintes, para os meus irmãos. E que a tua graça, a tua paz, a tua misericórdia repouse sobre cada um deles. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até próximo encontro.